Mães cobram respostas da Secretaria de Educação sobre presença de agente de apoio investigado por crimes sexuais contra alunos de CEMEI. O Leandro Souza detalha pra gente. Jorge, Luizinho, amigos que acompanham o EPC, esse assunto deixou muitas mães revoltadas, especialmente estas que tiveram filhos no CEMEI do Canadá ou que ainda têm filhos naquela unidade educacional de acolhimento de crianças. Elas falaram com a nossa reportagem, inclusive relatando alguns fatos estranhos que ocorreram no ano passado. Esta mãe pediu para não ser identificada e, revoltada, conta como o assunto chegou ao conhecimento das famílias. Esse profissional, que é um agente de apoio, tinha acesso às salas do soninho. Por que foi permitido esse monstro sair de um CEMEI e vir para outro CEMEI, cuidar dos nossos filhos? O CEMEI em questão é o professora Vicentina Guiço, do bairro Canadá, onde o filho desta outra mãe frequentou até o ano passado. Ela relata que o menino ficou traumatizado após o contato com o agente de apoio. O meu filho, no passado, ele começou a frequentar aqui o CEMEI, ele tinha 1 ano e pouquinho, ia fazer 2. E nesse período, esse professor, esse agente de apoio, o meu filho gostava muito dele, sempre ia. E ele sempre pegava o meu filho dando abraço, beijo no rosto. Eu achava que era uma forma de recepcionar ele. E depois de um tempo, meu filho foi para casa com uma lesão na região embaixo. Como se alguém tivesse puxado para baixo, com sangue e pus. Cheguei a levar no médico, o médico disse: mãe, isso é de ficar mexendo. Porque na idade dele não tem como ser a fimose, porque ele é muito novinho. Eu vim no CEMEI e eu relatei para a agente de apoio para eles ficarem de olho, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Depois de um tempo, meu filho começou a não querer ir com o pai dele, com familiares de casa, homem. Não podia ver homem. E não podia ver mais esse professor, porque ele berrava. Segundo publicação no Diário Oficial, o professor foi demitido no fim de 2024, reta final do governo passado. Mas isso não diminui o descontentamento destas mães, que não entendem por que esse agente de apoio continuava trabalhando com crianças de 2, 3 ou 4 anos de idade, já que teria sido transferido do CEMEI de outro bairro pela mesma prática. Minha dúvida vai ser sempre essa: chegou a acontecer alguma coisa? Aconteceu porque, como ele não fala, ele tem um atraso na fala devido ao autismo, então sempre vai ter essa questão, sempre vai ficar essa dúvida agora, o que realmente aconteceu, sabe? A gente sempre tratou ele com carinho, educação, e ele fazia isso com as nossas crianças. Então, o que nós mães, hoje, aqui do bairro Canadá, queremos? Que esse monstro seja afastado da sociedade, porque uma pessoa dessa não pode viver em sociedade. Tendo esse histórico, por que não colocaram ele em outro ambiente de trabalho? Ele tem direito de trabalhar, sim, mas ele não tinha o direito de estar no meio das nossas crianças. Secretária, e esse problema? Então, assim, esse é um problema que nós tivemos no município de Cascavel. Até vou relatar, quero pedir um tempo maior aqui. Esse problema aconteceu... Não, eu preciso explicar. Mas que hora que é mesmo o jornal? Até o Jornal Nacional estamos aqui. 2019 aconteceu esse caso. Só que a família só veio realmente reportar para nós em 2020, na época da pandemia. Quando chegou a época da pandemia, foi conversado com a direção, tudo, esse servidor já estava em home office, foi encaminhado para o NUCRIA, foi encaminhado para a Corregedoria para Processo Administrativo e foi encaminhado para a Polícia Civil. Esse caso desse servidor, né, nesse vai e volta, e nós não afastamos ele ainda porque ele estava em home office na pandemia. Quando ele retornou, nós colocamos ele numa função administrativa. E foi avisada a direção da escola, a coordenação, que ele deveria ser acompanhado a todo momento, que ele jamais ficasse sozinho. Ele fazia horário junto com os professores e saía junto com os professores. Ele não ficou em soninho. A ordem foi que ele não ficasse em soninho, porque enquanto não fosse julgado, ouvido tudo e julgado, nós não temos como fazer nada, ele estava em julgamento. 2024 saiu o parecer da Corregedoria, daí de 2020 para 2024, exonerando ele, foi exonerado. E 2025, agora esse ano, saiu a ação judicial condenando ele a 30 anos. Agora ele está no contraditório de defesa. Eu quero dizer assim para essas mães que a orientação foi que ele não tivesse contato, ele ficou na secretaria. A cada acusação que tem contra um servidor, um professor ou um servidor, a justiça brasileira ela coloca a questão do contraditório, a questão da ampla defesa. Eu não posso simplesmente pegar e tirar. Da mesma forma que cada vez que chega uma acusação contra um pai ou uma mãe que violentou, abusou um filho, um padrasto, eu não posso pedir para a juíza, tira de lá, porque não dá. Ele entrou com recurso e continua, então? Não, ele foi exonerado já. Ele foi exonerado ano passado e só esse ano saiu a condenação da justiça.
Só para você Não, mas saber... até então ele estava em recurso, aí ele continuou, mesmo sendo na parte administrativa. Na parte administrativa. A senhora acredita que isso aí se resolveria com, por exemplo, tinha uma pergunta para fazer para a senhora, que era sobre as câmeras de monitoramento nas escolas e a segurança nas escolas, os guardas patrimoniais. A senhora acha que isso tem a ver com a segurança para evitar esse tipo de... Tem a ver. Eu preciso urgentemente conseguir dinheiro para a educação, colocar câmera filmadora em todas as salas de aula, começando por onde dormem crianças da educação infantil, que são os menores, depois no tempo integral, que são os maiores, e depois seguir para todas as outras. Tem vários municípios que já colocaram isso, é uma forma de proteger a criança, de proteger o profissional também, porque da mesma forma que eu tenho acusação contra professores e profissionais da educação, eu também tenho acusação de profissionais da educação que os pais vão de forma muito agressiva, estapeia, teve até um soco num professor recentemente, vão na porta da sala. Agora, dois adolescentes esfaquearam uma professora. Então, isso também acontece, até para os pais verem as crianças, algumas crianças que têm TOD, TDAH, o que os professores passam, também o sofrimento que eles têm em sala de aula para cuidar. Violência nenhuma se justifica, só que eu penso que colocando a câmera na sala de aula vai resolver muita coisa. Só para você ter uma noção, Jorge, ontem nós tivemos uma live sobre a questão do combate à violência contra a criança, e vamos intensificar isso muito em maio. A Secretaria de Educação, ano passado, teve 154 denúncias contra pais, mães e padrasto, com violência sexual e física contra a criança, fora os casos de negligência. E nesses anos que eu estou na secretaria, eu tive 5 casos de processo e exoneração, tá? Exoneração contra pessoas que não cumpriram as regras daquilo que deveria ser as regras exatas de um agente de apoio, ou de um profissional, de um professor. Qual a graduação do agente de apoio? Ele é ensino médio. Ensino médio? Ensino médio, ensino médio. E olha para você ver, lembra que eu mostrei ali a lei nacional? O que a lei nacional está dizendo? Educadores. Sim, ali está pedindo para todos os municípios colocar de 0 a 3 educadores. Nós não vamos fazer. Nós vamos colocar o professor e o agente de apoio. Não podemos esquecer também que o agente de apoio, esse é um caso isolado. Nós temos mais de 680 agentes de apoio que fazem um trabalho excelente, que ajuda, que cuida. Professora, secretária, aqui tem uma Daiane, ela mandou uma foto, o agente de apoio estava em sala de aula com as crianças trocando fralda. Temos foto disso, ele não estava em parte administrativa. Tá, ele ficou 3 anos e meio na parte administrativa, e se ele estiver em sala de aula, nós vamos estar conversando se ele passou em sala de aula com a direção, para ouvir da direção que se aconteceu algum fato em relação a isso, tá? Mas esse agente de apoio jamais ficou sozinho, tá? Se ele ficou acompanhado por algum professor ou não. E eu só peço uma coisa, agora que você me permite fazer um pedido? Sim. 2. Primeiramente, assim, a pessoa ela cometeu algo, ela foi julgada, 30 anos de condenação, então evitar de colocar expor fotos, porque as pessoas podem, pelo clamor das emoções, fazer qualquer coisa com essa pessoa. Aqui eu coloquei porque está cortado o corpo dele. E essa pessoa pode estar usando isso fora disso, e nós não somos Deus para sair fazendo justiça com as próprias mãos. Outra questão, eu quero pedir uma coisa também. Sempre quando acontece uma denúncia que envolve escolas e CMEIs, é muito triste para mim e principalmente para os meus professores e agentes de apoio, ver matérias como professor monstro, professor sem vergonha, professor isso, professor aquilo. Então, no meio de 5.552 profissionais, quantos profissionais que deram problema? É um número muito pequeno, que não chega nem a 1%. E todos que deram problema, a gente foi em cima. Porque a Secretaria de Educação, eu sou muito rigorosa mesmo. Só que eu peço à sociedade que nos ajude a respeitar nossos profissionais. É uma profissão muito importante e eu tenho certeza que os nossos professores e os nossos agentes de apoio procuram fazer o melhor pelos nossos alunos. Eles estudam, eles planejam, muitas vezes eles querem comprar alguma coisa, eles acabam comprando com o próprio salário para agradar a criança, para fazer alguma coisa diferente, tá? Eles fazem o trabalho fora de horário, você vai num CMEI, você vê o carinho com que pegam, com que cuidam, com que nanam. Então, muitas vezes, esses comentários que saem nas redes sociais, falando do professor e do agente de apoio, dos profissionais que trabalham na educação, é muito triste para quem está lá.